Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar nessa tarde dividindo esse painel com o Cláudio, com o Rogério, com a Ângeles, para falar desse assunto, desse tema super empolgante, inovação aberta, ecossistemas e times ágeis para impulsionar a saúde. Antes de mais nada, queria agradecer ao Josier, ao Rodrigo, a Flávia, todo o time da Iniciativa FIS por esse evento maravilhoso, super importante para a área da saúde. E nos próximos 45 minutos nós vamos estar conversando sobre esse tema. E antes de passar a palavra para os nossos panelistas, eu queria trazer alguma contextualização sobre o assunto. Quando a gente fala de inovação aberta, de ecossistemas, de times ágeis, a gente está se referindo a quê? A gente está se referindo a novas formas de trabalho, a novas formas de liderança, que são formas de trabalho e liderança que estão super conectados com o mundo digital, com uma empresa digital. Eu acho que o que cada um está descobrindo recentemente é que não existem mais empresas tradicionais e empresas digitais. Existem aquelas que já se digitalizaram e aquelas que ainda vão se digitalizar. Então, esse processo de se conectar nos ecossistemas, de criar mecanismos de promover inovação aberta e times ágeis, é algo que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer em todas as empresas da saúde. Por quê? Porque os desafios que a gente tem, seja em termos de sustentabilidade, seja em termos de prover mais acesso, seja em termos de melhorar os padrões de cuidados, todos esses desafios a gente não vai conseguir superá-los com a forma tradicional de trabalho. E eu acho que a gente já conseguiu perceber, pelo impacto que a gente vivenciou com a pandemia, que acelerou toda uma digitalização, toda uma nova forma de trabalho, que esse é um caminho sem volta e que a gente cada vez mais vai estar avançando nesse sentido. Então, primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da inovação aberta. Eu trabalho na Johnson & Johnson e a gente brinca que a nossa área de pesquisa e desenvolvimento é o mundo. Por quê? Porque por melhores que sejam os nossos cientistas, por melhor que seja a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, a gente nunca vai superar a inteligência coletiva que está no mercado. A gente nunca vai conseguir superar toda essa pungência que tem dentro do ecossistema de inovação, de startups, todas as soluções que estão surgindo. Falando especificamente do nosso país, Brasil, da nossa região América Latina, a gente provavelmente estamos falando na região de cerca de 2.000 startups na área de saúde. Só o Brasil já está algo em torno aí de 950, segundo dados da Distrito. E quando eu falo startups da área de saúde, são startups que já têm produtos sendo comercializados, não com ideias ou conceitos. E, obviamente, que dentro de todas essas soluções que já estão no mercado ou que vão surgir, tem grandes formas de solucionar problemas que a gente vivencia todos os dias. E isso, obviamente, acelera radicalmente a forma que a gente consegue avançar na solução desses problemas. Então, qualquer instituição da área da saúde, seja indústria, seja prestador de serviços, seja uma operadora de saúde, ela, inclusive até os consultórios médicos, qualquer um se beneficiar muito fortemente de se conectar nesse ecossistema e encontrar aquelas soluções que podem ajudar eles a resolver as suas dores. Quando a gente fala, então, de ecossistema em si, esse é um ecossistema, certo? Um ecossistema de inovação. A gente começa a ver os mais diversos ecossistemas dentro do nosso setor de saúde. Desde ecossistemas fechados, que são normalmente as empresas verticalmente integradas, que tem diversos exemplos aí e que já tem boa parte das vidas da saúde suplementar no nosso país, que verticalmente integram o operador, prestador de serviço e os profissionais de saúde, e através desse ecossistema fechado tentam maximizar o valor entregue para o paciente e a custos mais adequados, até os ecossistemas abertos, que são conceitos como o que a Sul América e a Bradesco e outras operadoras vêm chamando de verticalização virtual, no qual você tem várias empresas que são referências dentro dos respectivos segmentos, que começam a colaborar dentro desses ecossistemas, de novo,
para poder gerar o máximo de valor para o paciente, cada vez mais se torna o propósito, o centro, né, dessas organizações e permite também escalar iniciativas. E, finalmente, times ágeis. A gente vê já os Agile Teams como forma de trabalho das empresas digitais nativas, como, por exemplo, Microsoft, como, por exemplo, Amazon, Google, e obviamente das áreas de IT das nossas empresas, mas cada vez mais a gente vê um movimento saindo das áreas de IT e indo para as empresas, mesmo as tradicionais, e com isso, segundo dados que a gente vê de diversas consultorias estratégicas, permitindo aumentar em até 10 vezes o tempo de resposta do mercado, permitindo aumentar em cerca de 30 pontos percentuais Net Promoter Score e até em reduzir em 32% os custos para entrega e dessa forma, obviamente, aumentando a produtividade. A gente tem aqui conosco também representantes de empresas nativas digitais, eu diria, seja a Gympass, seja a TOTS. Na startup, a Angelis teve um imprevisto, não vai poder estar conosco aqui hoje, mas eu tenho certeza que eles vão poder compartilhar muito do conhecimento deles e ajudar muitas das empresas tradicionais do setor de saúde a refletirem as formas de trabalho, as formas de liderança como um meio de superar os desafios que a gente tem e impulsionar esse mercado da saúde. Então, esse é o tema do nosso painel aqui hoje. A gente tem o privilégio, né, de ter essas referências conosco, trazendo a sua visão e, sem dúvida alguma, vão nos ajudar com grandes insights em relação a como avançar nessas novas formas de trabalho, nessas novas formas de liderança. E, antes de mais nada, queria oficialmente dar um oi aí, tanto para o Rogério quanto para o Cláudio, né? Vai ser ótima aí a nossa conversa. E queria, inicialmente, convidar o Cláudio. O Cláudio Franco, ele é Global CMO da Gympass, né? Uma das empresas desse ecossistema de inovação com maior sucesso no nosso país, revolucionando uma área de atuação, uma empresa, sem dúvida alguma, verdadeiramente nativa digital. E eu queria ouvir um pouquinho do Cláudio para que ele possa compartilhar conosco para as empresas tradicionais da área de saúde. O que elas têm a aprender com você? Como que vocês enxergam esses três temas, inovação aberta, ecossistemas, times ágeis, como uma fonte de vantagem competitiva e de transformação do setor? Como é que vai, Cláudio? Bom, prazer imenso estar aqui com esse grupo muito seleto. Obrigado aí, Fabrício, pela apresentação inicial e até para nivelar um pouco, né, do que é a definição desses três temas. E na minha fala inicial, eu vou procurar mostrar um pouco aqui como que eu enxergo esses três temas e como que a gente faz um pouquinho diferente assim do que talvez algumas empresas tradicionais ou que não crescem no mesmo ritmo que o Gympass assim, costumam fazer. Não quer dizer que é o certo, que é errado, mas é só uma referência de como... Eu acho que o Cláudio congelou quando voltou. Quem conhece, o Gympass é um marketplace que do lado da demanda tem corporativos que decidem investir em saúde e bem-estar dos seus funcionários. Com esse investimento, né, todos os funcionários da empresa têm acesso a uma rede que eles podem usar de forma ilimitada, com uma coparticipação bem pequena do que seria o valor de mercado, o valor de varejo desses serviços. E do outro lado, a gente tem um ecossistema de parceiros, que vão desde academias, estúdios, que são prestadores de serviços presenciais, e aplicativos, profissionais independentes que prestam assessoria por meio virtual, né? Então, a gente tem uma primeira vantagem, que é olhar para esse ecossistema de 60 mil clientes e parceiros, que de uma forma ou de outra
falando em mudo aqui. Rogério, eu acho que o Cláudio está um pouquinho congelado, né? Vamos ver se ele volta aí. Acho que ele deve ter caído. Então, acho que talvez a gente possa inverter a ordem, então, enquanto ele consegue se reconectar. Acho que talvez você possa começar conosco, Rogério, falando um pouquinho da sua visão sobre esse tema, que a TOTS, que é a líder no Brasil do setor né, de software empresarial, pode nos falar um pouquinho sobre esse assunto e contribuir para quem está nos ouvindo. Você está no mudo. A gente de vez em quando apanha aqui. Bacana, Fabrício. Acho que, primeiramente, aí gostaria de agradecer a iniciativa FIS pelo convite, por esse evento tão grandioso, né? Agradecer aos colegas, acho que o Cláudio falou aqui. Nós invertemos um pouquinho aqui, tá, Cláudio? Que acho que você deu uma travada. É um tema bastante interessante, né? Assim, eu costumo dizer, eu vou começar aqui até a minha explanação falando um pouco do passado, né? Falando, quando eu me inseri no segmento de saúde, de tecnologia, foi em 2012. Eu vim do mercado de internet, trabalhava em empresas focadas em internet, e a primeira empresa de saúde, uma empresa de healthcare que eu trabalhei, uma multinacional, em 2012. Quando eu cheguei, para mim foi um choque, né? Porque eu falei, meu Deus, eu venho de um mercado onde que em 2012 internet já era uma realidade, produtos digitais já era uma realidade, tudo baseado em portal. A gente estava num momento a saúde, então, os softwares na área de saúde ainda eram bem, de uma certa forma, arcaicos. Eu falava assim, putz, a gente está aí bem uns 10 anos atrás do que o mercado de internet, o mercado de banking está. Quando eu venho trabalhando em cima desse tempo, de lá até cá, de lá até os dias de hoje, eu vejo uma evolução assim de uma forma muito grande no sentido da equiparação de como a tecnologia chegou para a saúde, né? Eu acho que isso aí é uma coisa assim para mim é bem interessante, que nesses 9 anos aí o quanto que a gente se equiparou de uma certa forma aos outros segmentos que historicamente têm uma evolução digital de uma forma bem interessante. Eu trago essas questões aqui porque isso aí são devido a diversos fatores. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, o ágil, né, pegando um link aqui com a questão do ágil, né, da forma de desenvolver o software de uma forma ágil, a gente mudou um pouco daquele modelo de desenvolvimento de software em cascata, né, onde a gente tinha aquele projeto, aquele EAP gigante, onde você fazia o software em várias fases. O ágil ele veio para transformar isso, né? O ágil você quebra times, você dá autonomia para os times, os times são autogerenciáveis. A gente mudou de uma forma muito grande como que a gente entrega o software, ou seja, o software não tem que estar 100% pronto para que a gente comece a usar, né? A gente tem o conceito do MVP, o conceito da mínima usabilidade que o cliente pode ter uma experiência já valiosa para o produto. Isso aí esse advento veio para trazer um pouco dessa aceleração digital também para o segmento de saúde, né? Então, assim, a gente na TOTS, por exemplo, a gente trabalha com ágil aí há 6 anos, a gente tem centenas de times que trabalham com ágil. Isso aí foi uma transformação muito forte na nossa forma de se fazer software. E olha que a TOTS a gente trabalha a gente tem uma base de clientes aí de mais de 40 mil clientes, a gente ainda tem que, em cima desse contexto, trazer muita inovação para o nosso cliente, né? Porque o cliente, obviamente, a gente tem que atender aquilo que ele quer, a gente tem que evoluir as soluções que já rodam na base, porém o cliente ele quer tecnologia, ele quer produtos digitais, ele quer uma entrega rápida, ele quer uma entrega ágil, e a gente vem, de uma certa forma, criando essa forma de cada vez mais prover soluções, prover entregas, prover valor agregado ao nosso produto cada vez em menos tempo para os clientes. Antigamente a gente falava de um delivery a cada 4 meses, gerar uma release de produto a cada 4 meses. Isso hoje em dia é inaceitável. Em 4 meses você transforma o mercado. Há de exemplo a pandemia. O quanto que nós mudamos, o quanto que a tecnologia digital em saúde mudou em 2020 e 2021. É uma coisa absurda. Eu acredito que a gente assim nos transformamos digitalmente em 5 anos em um. Isso eu falo assim com propriedade. O quanto que os nossos clientes buscaram inovação, buscaram digitalização, porque todo mundo em casa, todo mundo preso.
os pacientes precisando ser atendidos, os clientes precisando de chegar no front, digo principalmente a parte prestadora, né, que são os médicos, clínicas, muitos atendimentos hospitalares, então a gente teve que se transformar, e a tecnologia que veio para trazer isso, né? Isso é uma coisa bem interessante, e o ágil nos propicia muito essa questão. Quando a gente fala de inovação, né, assim, para uma empresa igual a TOTVS, para o nosso ecossistema, para nossa dimensão, como você falou, a gente em saúde hoje na TOTVS atende, nós temos hoje o maior portfólio de produtos em saúde hoje do mercado brasileiro. A gente atende desde hospitais, clínicas, operadoras de saúde, cooperativas médicas, enfim, laboratórios. A gente tem uma grande gama de clientes e atende de diversos produtos. E não é fácil você conseguir manter uma base utilizando um sistema, né, que não é um app, a gente gera o RP do produto, o cliente desde a parte da compra até a contabilização, ele usa a solução TOTVS, bem como a parte core dele, né, que é o atendimento ao paciente, é o faturamento de contas médicas, é o faturamento junto à operadora de saúde, enfim, é um produto, é uma cadeia extremamente complexa. E quando a gente fala de prover inovação para esses clientes, a gente não tem a pretensão de fazer isso sozinho, né? Acho que a TOTVS, a gente foca muito em parcerias com startups, eu acho assim, na parte da inovação constante, eu entendo, é uma opinião do Rogério, que as health techs vêm para transformar esse mercado. Eu acho que a gente está na onda das health techs, eu acho que essa onda aí veio desde o ano passado até então, de exemplo aí o exemplo da Gympass, né, do Cláudio, eu acho que o boom das health techs está sendo muito visto, porque o mercado é carente, o mercado demanda, a gente precisa de digitalizar isso aí o quanto antes, otimizar custos, a gente precisa de diminuir interlocutores na cadeia, isso aí tem sido, a gente vê diversas startups que têm um sucesso muito grande aí nessa questão, né? Então, assim, a gente tem feito diversas parcerias com startups para nos ajudar muitas vezes a trazer inovação. A gente desenvolve, obviamente, muita coisa, mas muita coisa a gente traz em cima da inovação vinda dessas startups. E dentro da TOTVS também a gente tem a gente coloca que é um ecossistema de fomento a startups, que é o IDEXO, né? A gente tem um ecossistema no qual a gente atrai muitas startups dentro de todos os segmentos, tá? E a gente, o que a gente faz no contexto de IDEX? A gente dá todo o suporte para a startup ela se desenvolver, a gente dá o lugar para ela trabalhar, a gente dá toda a assessoria das torres da TOTVS para que ela consiga desenvolver essas coisas, e perspectivas futuras de mercado, seja como parcerias da TOTVS, possibilidades de M&A, enfim. A gente enxerga todo esse leque de opções para que a gente consiga fomentar cada vez o mercado de saúde, seja com desenvolvimento próprio, utilizando modelos ágeis, bem como fomentando o ecossistema, né, com esse nosso suporte, e acreditamos realmente que esse aí é o modelo para a gente acelerar e trazer mais inovação para o segmento de saúde. Acho que era isso aí, Fabrício, por enquanto. Excelente, Rogério. E eu gostei muito do ponto que você trouxe, né, da mudança, desenvolvimento de software, de criar blocos monolíticos que soltavam novas atualizações, às vezes 4 meses, às vezes em um ano, para essa nova visão de ter um produto mínimo viável e depois ir construindo em cima. Inclusive, eu tenho uma história curiosa. Eu sou formado em ciência da computação e em 95 eu vi uma palestra, né, o Rodrigo Mascarenhas, que foi fundador da RM Sistemas, que vocês Sim. adquiriram, parte do portfólio da TOTVS. Ele foi lá na nossa turma de faculdade e falou o seguinte, que quando ele ia contratar um desenvolvedor, ele perguntava, eu quero fazer um carro, o que você vai fazer? Se o desenvolvedor virasse e falasse, vou fazer uma Ferrari, ele nem conversava mais. Você falava, não, eu quero fazer primeiro um carrinho de rolimã e depois construir um carro um pouquinho mais, para depois de vários anos chegar na Ferrari e falar, essa é a mentalidade que eu quero. Porque é muito em linha com o que você está falando. Se você vai tentar fazer uma Ferrari do início, você quebra e já está fora do mercado. Então, essa nova forma de pensar, de ter um produto mínimo viável e soltando o tempo todo essas atualizações, é muito mais efetivo e eu acho que é o tipo de mudança que a gente precisa de ter na saúde, porque a Sem gente dúvida. precisa ter essas novas formas de trabalho nos ajudando a aumentar a produtividade. E aí, aproveitando que o Cláudio retornou, Cláudio, a gente começou a ouvir você, estava super interessante, você saía, voltava, falei, não, volta, que eu quero ouvir o que você quer contar aí para a gente. Agora vamos ver se a gente consegue aprender um pouco aí com você. Boa, desculpa aí pela interrupção técnica aqui, mas não sei até quanto que vocês conseguiram ouvir, mas vou procurar resumir aqui, mas
Eu falava que eu vou trazer aqui um pouco da minha visão pessoal de como que a gente faz Open Innovation, né, como que a gente olha para o ecossistema e práticas ágeis aqui dentro do Gympass, e que é um pouquinho diferente, talvez, do que definições clássicas que a gente vê por aí. Não é certo nem errado, mas vou trazer aqui alguns exemplos para inspirar e trocar um pouco aqui com vocês. Acho que o primeiro é uma oportunidade única que a gente tem, sendo um marketplace que tem, de um lado, da demanda, clientes e colaboradores desses clientes. Então, é aí que está a nossa demanda, que a gente conecta com uma rede de parceiros, que é o nosso lado de supply, onde a gente tem academias, estúdios que prestam serviços presenciais e aplicativos e profissionais que prestam serviços virtuais para o nosso marketplace. Então, está aí a primeira oportunidade de inovação aberta, porque cada cliente, cada parceiro que a gente tem dentro do marketplace, ele tem os seus desafios particulares. Então, a gente bebe muito dessa fonte, que é desenvolver produtos, desenvolver novos serviços junto com nossos clientes e parceiros. Então, são mais de 60 mil em 10 países diferentes, então é uma fonte muito rica que a gente tem de olhar para o mercado, de olhar para a gente internamente de uma forma diferente. Então, esse é a primeira forma que a gente olha aqui, tanto para o ecossistema quanto para muito mais para o Open Innovation aqui. O segundo são os nossos fornecedores. A gente, só dentro da minha unidade, né, em marketing, em serviço ao consumidor, a gente tem mais de 50 parceiros. Cada um deles tem o seu roadmap de produtos, tem formas diferentes de resolver problemas. Então, a gente aprende muito e a gente forma muitas alianças para que a gente leve novos problemas para serem resolvidos em conjunto com eles. E muitas vezes a gente é provocado. Será que não dá para fazer isso aqui dessa outra forma? E está aqui uma ferramenta que eu desenvolvi para resolver esse problema que você está me trazendo aqui. Então, é uma inovação em via dupla, onde a gente leva muitos problemas para os nossos fornecedores e eles trazem muitas soluções para problemas que a gente não pensou em resolver dessa forma. E a terceira oportunidade aqui é uma comunidade muito rica de empresas que também foram investidas por fundos de capital de risco. Então, tem as comunidades das empresas investidas que geram uma conexão muito grande ali, às vezes com empresas pares, que estão ali na mesma indústria, ou que estão no mesmo tamanho de faturamento, de pessoas e tal, e às vezes são empresas completamente diferentes, né, dentro do portfólio. Então, a gente tem encontros muito frequentes onde a gente conecta ali pares. Então, por exemplo, eu me conecto com outros líderes de marketing, outros líderes de serviço ao consumidor, e a gente troca ali um pouco das nossas experiências, e muitas vezes a solução está até dentro dessa comunidade. Então, é uma forma que os fundos veem, então, principalmente o General Atlantic e o SoftBank, de conectar as empresas investidas, e dali sai muita inovação em conjunto e algumas vezes até fusões e aquisições. E do ponto de vista de práticas ágeis, eu queria trazer aqui uma visão do que a gente... para todas as áreas da empresa também. Então, primeiro, a gente não tem um time de inovação. A gente tem o mindset de inovação em todas as áreas. Não importa se é a área de pessoas, se é a área de finanças, se é a área de marketing ou de CX, todo mundo faz inovação e isso faz parte da nossa cultura corporativa. A outra coisa, assim, times ágeis e conectados a KPIs específicos de negócio, times que são multidisciplinares. Então, a gente tem times, por exemplo, focados só em aquisição de clientes, times focados só em retenção, times focados só em rentabilidade do nosso marketplace. Então, isso faz com que aquele conceito de squads, que dentro do mundo de desenvolvimento de software é super comum, a gente estende isso para outras áreas da empresa também. A segunda coisa são as sprints, de 1 ou 2 semanas. Eu rodo vários times de marketing, por exemplo, com sprints de 1 e 2 semanas, que independentemente se tem desenvolvimento de software ou não. Pode ser uma campanha, pode ser um experimento, pode ser uma descoberta que a gente quer fazer, mas esse conceito ágil a gente também leva para fora dos times de desenvolvimento de produto.
E, por fim, a gente criou uma regra dos 10%, que é uma forma de empoderar qualquer time dentro da empresa. Hoje a gente tem 1.200 colaboradores no mundo inteiro, mas qualquer time que selecionar 10% de qualquer coisa, ele pode fazer uma experimentação com aquele grupo, sem a necessidade de escalar, de ter uma aprovação, de ter uma validação completa daquela ideia. Então, isso é uma forma que acelerou muito o volume de experimentos e o volume de ideias que são testadas em tempo real com a comunidade. Então, por exemplo, se um diretor comercial ele quer testar uma ideia de uma nova forma de fazer uma proposta, ou de uma nova forma de agrupar serviços e ter um tipo de cobrança diferente, ou entrar no novo segmento de clientes que a gente não entrou antes, ele está super livre para fazer esse teste com 10% do mercado, com 10% das cidades que ele olha, enfim. Então, essa foi uma forma que a gente trouxe também de acelerar a inovação e sem ter um time de inovação. A gente são todas as pessoas buscando fazer mais com menos, fazer melhor, fazer diferente o tempo inteiro. Então, bom, e sem falar também aqui, seguindo o tema da pandemia, acho que foi o maior exercício de inovação acelerada e de ida ao mercado, de lançamento de diversos produtos em tempo recorde, assim, foi algo até que nos desafiou. Muita gente pergunta, vocês ainda se consideram uma startup? Sim, acho que isso independe do tamanho ou do faturamento da empresa, que a gente tem esse mindset de nunca achar que a gente chegou na reta final. A gente é sempre day one, a gente está sempre pensando como estivesse começando o negócio com muito risco e muita vontade de fazer diferente. Mas, bom, a gente do dia para a noite teve todo o nosso supply inoperante, então nenhuma academia, nenhum estúdio podia estar aberto durante as restrições de lockdown e tudo mais, e a gente teve que se reinventar. Então, acho que foi uma aceleração forçada da inovação aqui dentro, e que a gente saiu muito mais forte desse ciclo de muitas restrições, e que agora, basicamente, essas restrições estão próximas de zero nos 10 países que a gente opera. Bom, acho que agora deu para pegar tudo sem nenhuma interferência técnica aqui, mas obrigado aí pelo espaço de apresentar um pouco como que a gente faz aqui dentro de casa e como que eu penso aí sobre esses 3 temas. Excelente, Cláudio. Eu acho que, para mim, o que realmente me marcou da sua fala, foram vários pontos, mas o principal é essa reflexão de que inovação tem que estar em toda a organização, não só em uma área. E eu acho que quando a gente conversa com as empresas que são nativas digitais, isso é a forma de trabalho delas, né? Desde do dia 1. Quando a gente vai para as empresas tradicionais, às vezes a gente tenta resolver os problemas das formas antigas, em vez de buscar novas abordagens. Então, eu lembro que um curso recente que eu fiz lá na MIT, eles estavam falando exatamente isso. Você chega para uma empresa tradicional e quer resolver um problema, os executivos se reúnem e falam, vamos criar uma nova estrutura, vamos fazer uma nova área para resolver isso. Então, eles vão lá e criam uma área de inovação, fazem um concurso com as startups para resolver um problema e acham que o problema está resolvido, mas, na verdade, só estão arranhando toda a dimensão do potencial feito. Acho que cada vez mais as empresas da área de saúde, principalmente as tradicionais, elas têm que entender isso. Quando a gente fala de inovação, não é criar uma área e essa área promover concursos para resolver problemas. É mudar a forma de trabalho com times ágeis e realmente trazer essa mentalidade de inovação para toda a organização. Todo mundo tem que inovar. E chegaram algumas perguntas aqui para a gente. Eu vou começar com uma pergunta aqui do Gustavo Janaldes, eu vou direcionar essa pergunta para o Rogério. A pergunta é o seguinte: inovação e assuntos regulatórios em saúde caminham em direções opostas. Como que você enxerga que a gente pode superar os desafios regulatórios ou usá-los a favor da inovação, Rogério? Olha, pegou um ponto aí que é
que é realmente complicado, tá? Assim, o quanto que a gente sofre com a regulação no Brasil. É uma coisa absurda, 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 assim. Isso, de uma certa forma, como eu falei, a gente cobre um leque muito grande aí de subsegmento em saúde. A gente tem aí várias agências reguladoras aí que a gente tem que, não só a parte, até, por exemplo, a gente tem aí a ANS, a gente tem a própria Unimed do Brasil, né, que a gente tem uma base muito grande de clientes Unimed, a gente tem, enfim, inúmeras, aí a gente tem legislações municipais, estaduais, é muito complicado. Isso de uma certa forma, ela isso mina muito inclusive a nossa capacidade produtiva, né? Porque muitas vezes vem uma legislação do dia para a noite, muda-se o TIS, muda-se a norma que a Unimed do Brasil rege o PTU. Isso me tira de uma forma muito grande a minha capacidade produtiva em cima de desenvolvimento de inovação, de soluções para os clientes. Mas, enfim, o que a gente tem feito? A gente tem que fazer, né? Eu acho que a gente tem a convicção de que o que vem é para melhorar. Então, assim, vamos, de uma certa forma, usar isso a nosso favor. O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado muito forte junto às agências reguladoras, né, ajudando, colaborando, participando em conjunto, dando ideias de como que a gente pode simplificar o impacto aí na nossa base, porque, por exemplo, uma normativa que você implante no sistema, a gente tem que fazer um rollout aí para dezenas e centenas de clientes de uma vez só. Isso tem um impacto na operação deles. Então, assim, por exemplo, recentemente a gente teve uma mudança bem significativa de uma regulação que muda a forma como os dados da instituição elas transitam com essa entidade reguladora. Para você ter uma ideia do impacto da mudança, toda a forma de trânsito de sistema saiu de uma forma de envio de um arquivo TXT para mudança para uma API. Então, assim, você imagina como é que foi a mudança, a complexidade da mudança em cima do sistema como um todo. A gente foi lá junto com a gente da reguladora e falou, não, vamos fazer por fases, vamos pegar os maiores clientes, trazer os maiores clientes, fazer uma homologação com eles, para depois a gente for fazendo rollout para as demais. Enfim, eu acho que o segredo é a gente trabalhar junto com as agências que instituem as normas, eles aceitam sugestões, trabalhar junto às entidades, para que a gente tenha o menor impacto para o cliente e faça essa forma da maneira mais simples possível, que eu acho que a inovação, a simplificação vem para o melhor. Então, acho que esse é o melhor caminho que a gente tem que fazer, tá? Excelente, Rogério. Acho que você primeiro abordou um ponto muito importante, que normalmente essas regulações elas vêm com uma intenção de reduzir riscos sanitários, de melhorar o ambiente de negócio. Por outro lado, se não tem uma conversa entre quem realmente está na ponta, no dia a dia, com quem está criando essa regulação ou mesmo alguns dispositivos de lei, você pode fazer com que talvez essa intenção ela não leve realmente ao resultado esperado. Então, pelo seu ponto, acho que por um lado é fundamental um diálogo muito forte, seja através das entidades setoriais, seja diretamente com essas agências regulatórias ou com os legisladores. E, por outro lado, também acho que é fundamental cada uma das empresas criar uma fundação que consiga trabalhar dentro desse ambiente, porque, por exemplo, quando a gente pensa em LGBT, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é fundamental para a gente evitar abusos relacionados à privacidade. Eu acho que o ganho que tem das empresas que conseguem implementar de uma maneira consistente realmente acaba refletindo para os usuários. Mas essa comunicação é fundamental e conseguir criar essa base, né, como você colocou, dentro das empresas, para que elas consigam ter essas questões relacionadas a regulatórios de compliance para ser uma fundação que a inovação floresça em cima, são fundamentais. E uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, agora eu vou direcionar para o Cláudio, inclusive a Jaqueline de Paula pediu para direcionar para ele, ela gostou muito da questão da comunidade que você descreveu. Ela pergunta como que ela pode se conectar. Além de conseguir os investimentos do SoftBank e dos outros, tem alguma outra forma de se conectar com essas comunidades ou elas são comunidades fechadas? Não, tem sim. Bom, obviamente as comunidades das empresas investidas, elas são restritas, né, a empresas, né, executivos e fundadores dessas empresas, mas tem muita gente criando oportunidades aqui. Eu vou citar uma delas, é uma comunidade que ela é gratuita, então qualquer um pode se inscrever, mas há 10 anos atrás, né, quando o tema de investimento em startups e tal estava crescendo aqui no Brasil,
era muito difícil a gente encontrar, primeiro, conteúdo em português e conhecer gente que já fez growth, por exemplo. Era um tema até que as palestras começavam definindo o que é growth, como fazer, o que comem as pessoas que fazem isso e tudo mais. Então, foi criada uma comunidade que são das pessoas que trabalham com a growth marketing aqui no Brasil. Ela é chamada de Growth Leaders Academy. O nome é em inglês, infelizmente, mas o conteúdo e as pessoas que estão lá são muito bons. E o objetivo era desmistificar muito do que se falava de uma forma muito abstrata e feito por pessoas que trabalham com isso, e não conceitos vindo de academia ou de consultores que não viveram isso na prática. Então, fica aqui minha dica. Eu faço parte, por exemplo, dessa comunidade, faço parte de vários eventos, já gravei um episódio de podcast onde eu falo um pouco da minha trajetória e como que eu faço growth dentro do Gympass. Então, acho que é uma boa. Essa é gratuita e tem muita gente boa lá, e é uma oportunidade de se conectar com as pessoas e não ter nenhuma restrição. Então, fica aí minha dica. Growth Leaders Academy. Excelente, é só jogar no Google aí que ela consegue achar e se inscrever aí nessa. Imediatamente, exato. Depois eu vou pesquisar também, fiquei interessado no tema. E Rogério, eu queria aproveitar e fazer uma seguinte provocação para você. Imagina que te tiram da TOTVS e te colocam agora para você estar liderando toda uma área de tecnologia dentro de um grande hospital do nosso país. Por onde você alavancando nesses temas que a gente está falando, ecossistemas, inovação aberta, times ágeis, como que você começaria a revolucionar esse hospital de dentro para fora? Uma empresa bem tradicional mesmo, que ainda tem prontuário que escreve com papel e caneta. Como é que seria a jornada aí que você faria para um hospital desse tradicional? Nossa, que desafio, hein? Mas é legal, é um desafio legal. Assim, eu acho que hoje em dia, né, hoje, quando a gente fala do setor de saúde, um hospital, a gente tem alguns pilares, a gente tem que construir um pilar muito forte, na minha visão, hoje em dia, tá? Que é o pilar eu acho que, assim, principalmente da segurança, obviamente pautado no sentido da digitalização, né? Eu acho que a digitalização hoje em dia é a base, né, da gente ter uma eficiência operacional, ela vem nos aliar muito, a gente tem que primeiramente pensar num processo, né? O hospital ele tem que ser baseado em processo, eu acho que as coisas têm que funcionar baseado em processo. A digitalização ela é necessária, tá? Ela é necessária para a gente conseguir ter uma eficiência operacional, ter redução de custos, ter uma maior sinergia de informações, um melhor fluxo de informações. Eu acho que assim, quando a gente fala do setor de saúde hoje, um tema que a gente sempre quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar a questão do compliance, segurança de dados, como você mencionou, LGPD. LGPD hoje é crista da onda, eu acho que assim, toda instituição de saúde tem que pensar muito forte em LGPD, a privacidade dos dados do paciente, não só do paciente, como dos funcionários, dados de prontuário eletrônico, acho que isso é fundamental. E eu acho que assim, a gente trazer também uma rodada ágil, né? Acho que o hospital, bem como qualquer outra instituição, seja ela com o segmento que for, ele pode ter times ágeis ali trazendo, vamos melhorar o processo de dispensação na farmácia, vamos criar times ágeis, trazer ideias, simplificação, vamos melhorar o processo de compras, vamos formar times ágeis, né, escutar os profissionais, o que eles podem fazer, mas enfim, eu acho que tem que ser pautada pela uma organização de processos, pela digitalização, acho que de ponta a ponta, hoje o mercado tem inúmeras soluções de digitalização, compliance, segurança de dados, eu acho que isso é um caminho assim natural para que trabalhar com inovação, trazer startups, muitas soluções que talvez um RP não possua. Vamos ver o que as health techs têm no mercado para ajudar, são inúmeras. Eu acho que a gente hoje vive um momento salutar, um momento ímpar aí de inovação em saúde, que isso aí deve ser um desafio bastante prazeroso, porque você tem muitas ferramentas aí no mercado que dá para a gente trabalhar em cima de uma iniciativa dessa. Não, muito bacana aí, Rogério. E, Cláudio, esse mesmo hospital aí tradicional, a gente fala de tradicional, fica quase pejorativo, mas vamos lá, o hospital tradicional. O Rogério chegou lá, fez toda
digitalização dos processos dele, criou esse backbone operacional. Todos os processos dele estão super automatizados, data science, tudo funcionando maravilhosamente. E aí vai o CEO desse hospital e te contrata para você fazer toda a parte de transformação digital, liderar a área de marketing, de negócios, fazer a transformação digital do hospital. Como é que você conduziria aí, usando também esses pilares aí, ecossistema, times ágeis e inovação aberta? Boa. Ótima pergunta, difícil de responder também. Mas, cara, eu acho que toda grande inovação começa com uma dor muito grande. Então, eu acho que... E sempre tem alguém dentro da organização que sente essa dor mais forte. Então, eu acho que pensando em formar um time que teria essa missão de transformar, eu acho que eu escolheria aqueles mais revoltados internamente com o status quo. E liderança, eu sempre procuro escolher aquela que tem o maior upside, então, assim, aquela que pode se beneficiar mais dessa mudança, ou aquela que, se não houver mudança, vai sofrer mais. Então, eu buscaria combinar esse time com pessoas que têm muito upside na organização ou que têm muito downside na organização e procuraria formar esse time e escolheria um primeiro problema. Eu acho que esse é uma coisa que frustra muitas organizações, ágeis e não ágeis, nativas digitais ou não nativas digitais, a gente tentar fritar o oceano, assim, boil the ocean, e não conseguir avançar em nenhuma frente. Então, acho que procuraria ter um alinhamento interno de qual que é o maior problema que a gente resolveria primeiro, e até para pilotar esse novo modelo, né? Algo que, quando a gente tenta fazer algo muito horizontal, abrindo muitas frentes ao mesmo tempo, os recursos eles vão sempre ser finitos, não conheço nenhuma organização que tenha recursos infinitos, e a priorização e a profundidade com que a gente vai discutir um tema, vai buscar soluções para aquele tema, ela traz mais chances de sucesso do que a gente tentar transformar tudo de uma só vez. Foi uma pergunta assim, on the spot, mas foi minha reação intuitiva aqui de como que eu costumo resolver esse tipo de problema. Mas excelente pergunta. Acho que vou até mudar meu roteiro de entrevista agora e incluir essa daí. Não, se fosse uma entrevista aqui, eu acho que você teria sido contratado por todos os hospitais do Brasil. Excelente resposta e, sem dúvida alguma, tem que reduzir escopo. Eu acho que encontrar as principais dores e os grandes upsides. Não, adorei a perspectiva que você trouxe para a gente aí, Cláudio. E acho que a gente está indo já para o finalzinho aí do nosso painel. Queria convidar vocês para fazer considerações finais. Cada um puder falar em 2 minutinhos aí as mensagens que vocês querem deixar para o pessoal que está nos assistindo. Então, gostaria de começar com o Rogério. Pessoal, acho que o tema aqui é bastante relevante, né? Eu acho que, pegando até o gancho aí do Fabrício, eu acho que a questão da inovação, a questão dos times ágeis, isso aí não é nada de outro mundo hoje mais não, pessoal. Acho que assim, hoje a inovação é aberta, o mercado aí, é impressionante a quantidade de health techs que existem aí para suportar o business de vocês. Eu acho que a digitalização hoje aí está sendo muito, muito acessível. Eu acho que isso aí, para melhorar os processos, para trazer inovação, eu acho que assim, está muito fácil. Eu acho que hoje em dia as coisas não é fácil de implementar, está muito fácil de se buscar. E eu acho que tudo depende, acho que eu gostei da ponderação do Cláudio, acho que tudo depende daquela dor que você quer sarar, quer curar, né? Acho que assim, é importante a gente avaliar quais são os meus principais problemas. Certamente ou provavelmente você vai achar uma health tech que vai te ajudar nesse sentido. Procure inovação aberta, estruture seus times internos, aqueles mais incomodados, tenta fazer alguns pilotos ágeis, de otimizar processo. Eu acho que assim, acho que com a regra dos 80-20, né? Acho que se você pegar ali 20% 20% ali dos seus principais problemas, você vai resolver assim drasticamente as suas dores. E continue, busque inovação. Acho que a inovação, ela está, de novo, assim, está aberta a todos. O mercado de health techs tem muitas soluções e vamos persistir. Eu acho que a tecnologia está aí para ser um par da área de saúde, tá?
Excelente. Obrigado, Rogério. E, Cláudio, suas considerações finais? Maravilha. Bom, eu acho que mudança é algo que sempre começa de uma forma interna. Então, acho que trabalhar a cultura corporativa, eleger isso como uma prioridade dentro da organização é um fator de sucesso. Não adianta a gente fazer inovação porque tem uma unidade de negócio que quer muito, ou o CEO quer muito, ou o diretor de finanças, de tecnologia quer muito, mas tem que ser algo que a organização inteira abraça e confia que esse é o caminho para seguir daqui para frente. Então, antes de sair contratando, definindo como vai ser o ecossistema, vamos fazer com parceiros externos, vamos fazer internamente e tal, acho que o ponto primordial é isso ser uma prioridade na agenda da organização. Senão, não adianta montar o melhor time, com a melhor escalação, com a melhor capacidade técnica, esse time não vai conseguir avançar como o sponsor da iniciativa, o patrocinador dessa iniciativa, se não for um desejo de todos fazer essa transformação. E sempre tem gente boa também dentro das empresas, então jamais faria algo que fosse só com uma visão externa. Então, olhar para os talentos internos também, e quem tem muito essa dor, porque é aí que tem muita chance de fazer algo funcionar e não ficar no papel, na apresentação de slides, mas sim chegar até a ponta no prontuário, no atendimento, na avaliação de NPS, enfim. Então, essas são minhas considerações finais. Não, excelente, Cláudio. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é a questão de transformação ligada à cultura. Um estudo recente da Korn Ferry diz que a principal razão para falhar transformação digital e transformação em relação a atimizagem dentro das empresas é exatamente não ter conseguido mudar a cultura. Então, você foi, acho que, direto no ponto. Sem dúvida alguma, tem que se ter um foco importante nisso. Bom, pessoal, com isso, acho que a gente vai encerrando aqui o nosso painel. Eu aprendi muito hoje, tanto com o Rogério quanto com o Cláudio. Espero que vocês tenham aprendido também. E cada vez mais desejo que a gente consiga mudar o nosso setor de saúde de empresas que sejam tradicionais para empresas que passem a ser verdadeiramente digitais, porque esse é o caminho para a gente mudar a saúde do nosso país. Um grande abraço a todos e uma excelente Obrigado. tarde Um abraço a e, de novo, todos. um grande abraço. Tchau. Tchau, pessoal.